Bom dia a todos. Como vocês têm acompanhado nas notícias, diversos estados e municípios já deram início ao processo de flexibilização da quarentena e da retirada de algumas restrições até então existentes para a realização das atividades de forma presencial. Com isso, muitas empresas já começaram a planejar o seu retorno ao trabalho, né? A retomada das atividades de forma presencial. Essa é uma tarefa que demanda de fato muito planejamento, exige alguns cuidados e demanda a participação também de diversas áreas na empresa, como por exemplo a área de recursos humanos, o departamento jurídico e evidentemente a área de saúde e segurança do trabalho. E nesse contexto, na semana passada, o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho publicaram a Portaria Conjunta número 20, que estabelece uma série de medidas que precisam ser observadas pelas organizações nesse processo de retomada, com o objetivo de prevenir a transmissão da Covid-19. E o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente é que a publicação dessa portaria, por si só, não autoriza a abertura de todo e qualquer estabelecimento. As empresas precisam continuar olhando para os seus estados e municípios para entender quais são as regras e quais são os critérios para a abertura de cada atividade, em cada segmento, em cada uma dessas localidades. Essa portaria conjunta número 20, então, traz uma série de medidas que precisam ser observadas, como, por exemplo, a implementação de um distanciamento social de pelo menos 1 metro entre os trabalhadores, o fornecimento de máscaras, a orientação quanto à correta utilização e a correta higienização dessas máscaras, a medição de temperatura dos trabalhadores antes da entrada no estabelecimento e a cada turno de trabalho, algumas alterações, algumas adaptações que precisam ser feitas nos refeitórios e também no transporte, quando fornecido diretamente pela empresa, né, os transportes fretados. Todas essas regras precisam ser constantemente e ostensivamente divulgadas a todos os empregados, inclusive por meio de treinamentos que podem ser realizados de forma virtual. Além desses treinamentos iniciais, né, no processo de retomada das atividades, os empregados precisam ser constantemente relembrados por meio de sinalizações, por exemplo, quanto às regras que devem ser seguidas nesse processo. Aliás, todos nós precisaremos ser constantemente relembrados, né, para que possamos adotar novos comportamentos no ambiente de trabalho. E nesse ponto, é importante lembrar que o empregador é responsável por garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos os trabalhadores. Isso significa que, além de implementar e divulgar todas essas medidas de segurança, todas as novas diretrizes, o empregador deve também fiscalizar o efetivo cumprimento por todos aqueles que estão em sua unidade, em seu estabelecimento. Isso significa dizer que um empregado, eventualmente, pode vir a ser punido, pode sofrer alguma medida disciplinar, caso se recuse a seguir as medidas de segurança implementadas pelas empresas. E, por fim, além de cumprir rigorosamente todas as orientações das autoridades sanitárias para prevenir a transmissão da Covid-19, nós recomendamos que as empresas documentem essas medidas, registrem a entrega de todos os equipamentos de proteção para os trabalhadores, registrem a realização dos treinamentos, fotografem todas as alterações, adequações que forem feitas no ambiente de trabalho. Todas essas provas serão extremamente relevantes caso haja alguma fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho, por parte da Secretaria do Trabalho, ou até mesmo em caso de ajuizamento de uma ação judicial por um empregado que alega ter sido contaminado no ambiente de trabalho. Enfim, esses são alguns pontos que nós gostaríamos de compartilhar com vocês sobre os cuidados necessários nesse processo de retomada das atividades presenciais. A portaria conjunta, a íntegra da portaria conjunta número 20 está disponível no nosso site. Nós permanecemos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Agradecemos a atenção de todos vocês e até a próxima.